Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho contando um pouco da minha experiência com o visto americano. Eu decidi, juntamente com meu irmão, tirar o visto americano ano passado e tinha ficado marcado para julho do ano passado em Recife. E seria pro visto de turismo, né? O tão sonhado visto de turismo, visto americano. Só que daí, com o decorrer das coisas que foram acontecendo sobre a pandemia e tudo mais, o consulado americano foi fechado e eles acabaram que remarcaram a nossa entrevista para esse ano. E o lugar mais próximo que tinha pra gente seria São Paulo, porque Recife as vagas já estavam lotadas e foi isso que aconteceu. Bom, a gente esperou, né, chegar o tempo. Daí chegou fevereiro, que foi o dia da nossa consulta, que acho que tinha sido marcado para dia 3 de fevereiro desse ano, São Paulo. Então nós fomos até lá e começou todo o processo, né? Antes da gente decidir tudo isso, a gente fez várias pesquisas e preferimos contratar uma assessoria para nos ajudarmos, já que estava sendo a primeira vez que a gente estava tentando tirar o visto americano. E para passar uma certa segurança para a gente, nós tentamos entrar em contato com a assessoria para então nos ajudarmos, né? E assim a gente fez, a gente entrou em contato com a assessoria e tal, eles passaram tudo direito o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer, certo? Então, chegou o dia. Para quem não sabe, são duas etapas básicas que deve se fazer quando chega em São Paulo para a entrevista. A primeira é a CASV, você passa pela CASV, que é onde eles vão tirar suas fotos e pegar as suas digitais, certo? Daí, logo em seguida, eu indico a vocês chegarem cedo, porque assim, é um processo simples, é só tirar a foto e as digitais, né? Só que demora pra caramba, porque é muita gente para ser atendida e pouca gente trabalhando no local, entendeu? Então eu digo que chegue cedo. Passando por esse processo, vai ter sempre pessoas te direcionando para filas, tá? Então eu passei desse processo, dessa etapa, daí eles direcionaram eu e o meu irmão para uma outra fila, que tinha um rapaz lá conferindo os passaportes, né? Daí em seguida ele vai e mandou a gente para outra fila. São várias filas, ele mandou a gente ir para outra fila, e nessa fila tem mais outra pessoa para receber os passaportes, e então ir para a última fila, que é a fila para entrevista. Chegando lá, é uma sala pequena. Eu achei uma sala pequena, uma sala assim, pequena, com muita gente, muita fila. E dentro são vários guichês. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que seja do 1 ao 10. Daí o rapaz era um segurança, mandou a gente ir pro guichê 6. O guichê 6 era um homem, tá? Aparentemente velho, e a gente não pode escolher qual guichê vai. Então, como eu falei, é um segurança que ele vai te direcionar para os guichês. Eu lembro que demorou cerca de 30 minutos no total, assim, das filas dentro do consulado, pra eu ser atendida, eu e meu irmão. Daí chegou a nossa vez, tinha duas pessoas na nossa frente, nesse homem que tava atendendo, né, no guichê 6, e daí chegou a nossa vez. Então, como eu citei aí no título, a gente foi negado com 4 perguntas muito básicas, né? Ele olhou pra gente, deu bom dia, nós demos bom dia também, ele pediu nossos passaportes, nós entregamos os passaportes, e daí ele começou a fazer a primeira pergunta, né? Perguntou pra onde nós estávamos indo, e nós dissemos, né, que seria Miami, ok. E daí ele perguntou para que nós estamos indo, nós dissemos então seria a turismo, né? Aí logo em seguida ele perguntou a nossa ocupação. Ele perguntou separadamente. Primeiro fez a perguntar ao meu irmão disse, e logo em seguida ele me perguntou o que eu fazia. Daí eu expliquei tudo o que eu faço, né? Toda a minha ocupação aqui no Brasil, expliquei detalhadamente, mas sendo bem breve com ele. Daí conversa vai, né? Ele perguntou se nós já tínhamos feito alguma viagem internacional. Meu irmão disse que não e eu respondi que sim. Então, ele olhou assim e chegou e perguntou pra mim, pra qual país você foi? Eu falei, fui pra África do Sul. Não disse mais nada, só disse fui pra África do Sul. Não disse que eu fui a turismo, não falei nada, só disse fui à África do Sul, ponto. E daí eu lembro que ele ficou lá um tempão olhando pro computador dele, digitando e lá e tal. E aí eu fiquei assim, gente, o que esse homem tanto faz nesse computador? Porque ele não perguntou mais nada, né? E daí ele vira, olha pra gente e diz que a gente não tinha sido daquela vez, que nosso visto tinha sido negado. E entregou um papel rosa pra gente. Eu lembro que quando ele fez isso, eu fiquei assim, mas gente... Porque acho que desde que todo mundo que é negado sempre se pergunta o que foi que fez de errado, porque foi negado, né? Porque lá eles não dizem isso pra gente, o que tava faltando, né? E a gente ficou assim, eu fiquei
Mas como eu fui negada tão rápido? Porque assim, gente, não era questão de falta de vínculo com o Brasil, porque o meu irmão, ele faz faculdade aqui, entendeu? E também eu lembro que as pessoas falaram que você ter viajado antes já era um ponto positivo, porque ele tá mostrando, confirmando que você voltou para o Brasil, né? E também não adiantou de nada. E mesmo se fosse questão, se ele estivesse duvidando sobre questão de vínculo comigo e com meu irmão, por que que ele não se aprofundou mais, né? Por que que ele não fez mais perguntas pra gente? Porque aí a gente poderia comprovar, a gente tinha documentos e ele nem pediu pelo documento nenhum. Eu acredito que ele não tenha nem passado da primeira folha da DS, porque as perguntas que ele fez eram as perguntas que tinha na primeira folha. De resto, ele realmente, acredito que ele não olhou. Então é aquela coisa. Então, infelizmente, a entrevista durou menos de 4 minutos. Eu acho que no mais foram realmente 4 minutos. Acredito que tenha sido bem menos. E a gente foi negado assim, sem mais, sem nem menos. E é muito, assim, triste, né, a situação. Eu ouvi falar também que outros comentários, porque assim, meu irmão, ele tem um canal também no YouTube e ele fez um vídeo falando sobre a nossa experiência junto, né, sobre isso. E aí tinham pessoas comentando que esse cara do Guichê 6, as pessoas que comentaram lá no canal dele, né, disseram que esse cara do Guichê 6 em São Paulo, eles passaram por esse cara e todas as pessoas que passaram foram negadas, entendeu? Então, gente, é questão de sorte, eu acredito, porque o cara realmente, ele era meio carrasco, ele não era nada simpático. E aí eu fiquei pensando que tá vendo como são as coisas, o cara não tava negando todo mundo que passou por ele foi negado. E lá, todo mundo tem os seus guichês, eles não podem ficar revezando guichê, entendeu? Então é isso. Se vocês passaram por essa experiência ou vocês estão planejando ir, né, também pode servir aí pra vocês de alguma, sei lá, algum alerta de alguma forma pra saber mais ou menos o que eles perguntam, né? E se você já passou por essa experiência recentemente e foi aprovado, também comenta aqui nos comentários pra gente ter uma noção das perguntas que eles estão fazendo atualmente. E obrigada, não esquece de dar o like pra ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo.